Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus nobres e queridos irmãos. Você que já acompanha o nosso conteúdo, você que chegou agora também, não se preocupe, você vai entender o que a gente está falando. Mas quem acompanha o canal há um tempo, não vai precisar nem de explicação. Quando a gente lê a matéria aqui, já vai cair a ficha na mesma hora. Essa matéria me foi enviada por vários inscritos veteranos aqui, como o nosso irmão Gledson, como a nossa irmã Andresa de Moraes, e ela mostra uma pessoa muito polêmica, muito conhecida, muito renomada, que assim como a gente vem dizendo, basta a pessoa começar a falar assuntos polêmicos, coisas que o sistema não quer que seja falado, e essa pessoa costuma não ter uma vida muito longa. Não estou dizendo que alguém tirou a vida da pessoa, nem nada do tipo. Eu estou dizendo que, seja de uma forma ou de outra, a pessoa que fala coisas muito polêmicas e que tem nome, tem um peso, que não seja qualquer pessoa que esteja falando. Por exemplo, eu não sou engenheiro, então qualquer coisa que eu venha falar sobre engenharia, que vá contra o que a maioria dos engenheiros falam, vale tanto quanto nada. Eu não sou formado, eu não entendo do assunto. Por mais que as coisas que eu diga pareça ter sentido, eu não vou ser levado a sério. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. O único que não olha com esses olhos é o nosso Deus, o Deus de vitória, que fazia e fez, através do seu próprio filho, escolhendo homens comuns, pescadores, que era visto pela sociedade como pessoas comuns. E Jesus Cristo fazia daqueles homens seus discípulos. As pessoas não entendiam isso. O único que não olha com preconceito, ao contrário do que querem falar e taxar, é o nosso próprio Deus. Mas o homem, ele faz distinção de quem está falando e não olha o que está sendo falado. Esse é o maior erro da humanidade. Mas, mesmo sendo essa a regra, de vez em quando aparecem profissionais sérios, que têm grande peso, que são renomados dentro do próprio sistema, mas que por algum motivo, não sei se despertaram ou se não estão de acordo com o rumo como as coisas estão indo, muitos deles são manipulados de fato durante toda a sua juventude, através do patrocínio, por pertencer a uma grande indústria. Então o cara fica com medo, né? Você tá ali com seus 20 e poucos anos, querendo agarrar o mundo, então você vê certas coisas erradas sendo feitas, mas acaba indo na onda. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque um dos grandes pesquisadores, que inclusive descobriu o HIV, ele chamou muita atenção. Inclusive nesse canal foi o primeiro vídeo que a gente teve banido, deletado daqui, que foi esse aqui. Vocês estão vendo, quem acompanha o canal regularmente deve lembrar que ele falou que o Sungamonga, né? Ele falou, deixa bem claro para o analista que vai olhar esse vídeo, que eu não estou afirmando nada, mas esse homem disse que não acreditava. Ele, que foi o cara que descobriu o HIV, ele disse que não tinha como, de acordo com a análise dele, o Sungamonga aparecer na natureza do nada. Na opinião dele, deixar isso bem claro, indo contra o consenso científico, ele disse que aquilo ali tinha que ser criado em laboratório, só seria possível existir sendo criado em laboratório. E na opinião dele, seria o problema do morcego junto com o HIV, os dois unidos. Recentemente também, ele se envolveu em outra polêmica, essa eu não posso falar de maneira alguma, em risco de ser banido por mais 7 dias e ficar sem postar, já que eu estou postando no canal oficial. Mas ele também se envolveu em uma grande polêmica agora, falando uma coisa muito séria. Infelizmente, repito, não posso falar para vocês. Hoje, se você for contra o que é consenso científico, você é banido. É uma das regras dessa plataforma. O pior é que nós sabemos que consenso científico são, na verdade, pessoas que fazem parte da chamada chapa branca e não vão contra jamais o que a sua indústria tem como consenso. Então, eles formam o consenso de acordo com as regras dessa indústria. Mas enfim, isso é uma coisa que está muito além do nosso alcance. Você vê inclusive autoridades sendo banidas, sendo caladas também. Autoridades que estão à frente dos países, justamente por bater nessa tecla. Então não vai ser eu aqui que vou conseguir fazer nada. Mas, como eu disse, quem está desperto já começa a absorver a informação e já começa a entender. Faça uma pesquisa sobre ele e vocês vão ver as últimas revelações que ele fez. O que eu vou dar aqui é a matéria que infelizmente confirma o que nós já falamos. A pessoa, quando vai muito, quando começa a ser muito polêmico e tem um peso para isso, ela acaba não tendo uma vida muito longa. Então, infelizmente, a matéria que está aqui na Forbes diz: falece Luc Montagny, Nobel de Medicina, que descobriu o problema do HIV. Virologista dividiu seu prêmio com a cientista francesa Françoise Barré-Siniousse. Aqui no começo da matéria você já vê que eles dizem, olha, ele descobriu, era prêmio Nobel, mas não era tão assim, foi ele e outra pessoa. A matéria destaca isso aqui, justamente na hora do falecimento dele,
para que você não ache ele tão especial, porque ele estava dando declarações que hoje, de acordo com como as regras estão, não são permitidas. E se ele não tivesse o peso que tem, se não fosse um ganhador de Nobel de Medicina, seria apenas ignorado ou ridicularizado, mas ele era um cara muito inteligente, tinha um currículo muito extenso. Então um cara como esse, quando toma esse tipo de decisão, é isso, meus irmãos. O virologista francês Luc Montagnier, que ganhou um prêmio Nobel por sua parte na descoberta do HIV, veja que mais uma vez eles destacam aqui, por sua parte. Ele, até então, foi o descobridor. Por nobreza, dividiu o prêmio com a pessoa que o ajudou, mas ele é o cara, sempre foi o cara. Mas agora, assim como é feito com qualquer artista, com qualquer celebridade, com qualquer profissional que sai da linha, eles tentam desmerecer o trabalho e a carreira do cara. Isso é matéria da Forbes, preste atenção. Ele faleceu hoje, no dia 10 de fevereiro de 2022, disse a agência de notícia francesa AFP. Montagnier, que tinha 89 anos, compartilhou metade do Prêmio Nobel de Medicina de 2008 com a cientista francesa Françoise Barra-Sinoussi por seu papel na descoberta do HIV. A outra metade foi concedida ao pesquisador de câncer Harald Azurhausen, da Alemanha. Montagnier, que gerou polêmica em 2020 por dizer acreditar que o sunga-monga foi criado em um laboratório, e aí ele disse que foi naquele país que tem um dragão como símbolo, que é especialista em pastel de vento. Vocês procurem essa matéria, tá na Forbes, e aqui diz. Você já sabe, quem acompanha o canal sabe qual é o país que ele está falando. Ele nasceu em 1932 na França e obteve o doutorado em virologia pela Universidade de Paris. Mais tarde tornou-se também diretor da Fundação Mundial para a Pesquisa e Prevenção da AIDS, em Paris. Nos anos anteriores ao início do mal terrível que a gente enfrenta, Montagnier havia feito descobertas significativas sobre a natureza do problema e contribuindo para a compreensão de como esse problema pode alterar as informações genéticas dos organismos hospedeiros. Sua investigação sobre o interferon, uma das defesas do corpo contra o problema, também abriu caminhos para a cura médica de problemas virais. Aqui ele já encerra a matéria. Você vê que uma coisa importante como essa não se dá detalhes do que ele faleceu, nem as últimas publicações descobertas dele também não é falado aqui. A matéria apenas se limita a dar a notícia do falecimento dele, sem dar nenhum detalhe, e ainda tenta manchar um pouco a sua história, dizendo que ele descobriu, mas não descobriu tanto assim, né? Então o prêmio Nobel dele não vale nada. E veja que é um cara, como você viu, diretor da Fundação Mundial para Pesquisa e Prevenção, em Paris, meus irmãos. Um cara altamente estudado, um cara tipo Dr. Lai Ribeiro, e parte dessa para uma melhor. Algumas pessoas que não estão despertas caem aqui de paraquedas. Quando elas escutam isso, elas dizem: nossa, se vocês querem que as pessoas durem eternamente, a certeza da vida é justamente o falecimento. Todos nós vai acontecer isso. Já era um homem idoso de 84 anos. Mas não é essa a questão, meu irmão. Quando você realmente despertar, eu entendo o seu pensamento, até porque todos nós um dia já fomos assim. Já pensamos como gado. Isso não é vergonha para ninguém, porque desde que nascemos, que éramos crianças, tudo à nossa volta trabalhou para nos programar, para que a gente tivesse esse tipo de rejeição à verdadeira informação. Mas quando você começa a despertar, quando você começa a ter os relampejos da verdade, você começa a entender, meu nobre e querido irmão, que alguma coisa está errada, que todos nós vamos falecer. Isso é uma verdade, é a certeza da vida, a única certeza absoluta da vida. Agora, isso acontecer toda vez com pessoas que batem de frente contra o sistema justamente em uma hora que eles estão sendo muito polêmicos, e isso é muito comum acontecer, aí começa a chamar a atenção. Ainda mais quando você vê esse tipo de matéria e tenta meio que jogar uma lama. Eu lembro quando o Michael Jackson também estava sendo muito polêmico e estava tentando se levantar, falando, dando declarações contra o sistema, se referindo a eles não querem que esse artista diga o que eu vou dizer. Quem não lembra dos nossos vídeos quando se podia, né, falar mais abertamente. Nós fizemos um documentário aqui do Michael Jackson, acho que de 2 horas ou mais, traduzindo inclusive as falas dele, depoimentos de amigos dele que disseram que socorreram ele e ele vinha fugindo de alguma coisa, ninguém sabia o que era. Aí diziam, não, é paranoia dele. A imprensa dizendo que o cara era quebrado, e ele inclusive respondeu isso: como é que eu tô quebrado sendo dono de tantos por cento das músicas de sucesso das gravadoras? Então todas essas coisas, meus irmãos, que vão acontecendo, justamente com aquelas pessoas que começam a falar o que não deveriam, serem muito polêmicos, é o que chama a atenção. Pra gadaiada, isso aqui passa despercebido. Chamam até de sensacionalismo. Nossa, os caras estão sendo sensacionalistas. Mas a grande verdade, meu irmão, é essa, se você analisar. Quanto mais polêmico, quanto mais a pessoa tem um peso
em suas palavras, tem um currículo que lhe dá legitimidade para falar, ela está mais sujeita a não ter uma vida longa. Esse é o fato. Enfim, meus irmãos, estamos aqui nos despedindo de mais um grande homem. Fica aqui os nossos pêsames à família. Que Deus o coloque em um bom lugar. A gente não sabe muito da história pessoal do cara, não é? Sabemos o que a mídia fala, mas pelo menos nesse final de vida a gente vê que ele tentou revelar muitas coisas. É uma pena que eu não possa nem falar do próprio vídeo que a gente fez, falando das declarações que ele deu, dando detalhes e o porquê, explicando. Não era qualquer pessoa, você viu aqui. Era uma das maiores mentes da medicina viva nos dias de hoje. Um cara altamente capacitado. E ele dava detalhes de o porquê, ó, disse, porque eu tô pensando assim. Enquanto todos nós estávamos falando, era só teoria da conspiração. Mas quando esse homem falou, vários governantes, inclusive presidentes de países, começaram a dizer, olha, vamos investigar. E aí a coisa toda, meus irmãos, começou a gerar essas novas regras nas plataformas, a censura de quem estava falando essas outras coisas, e etc, etc. Enfim, meus irmãos, mesmo com tudo isso, a gente ainda tenta fazer o nosso trabalho. Não é fácil, é por isso que eu peço a você que, se puder, nos ajude compartilhando, deixando o seu like, mostre para mais um amigo seu. É preciso ser chato às vezes, porque as pessoas não gostam de despertar. Elas fizeram uma bolha ao seu redor e não querem que essa bolha seja furada, entende? Furar essa bolha, a forma que ela enxerga o mundo, e ela ter que repensar o seu comportamento, ela não quer isso. Então, a primeira reação, assim como é dito em Matrix, algumas pessoas estão tão presas dentro da Matrix, dentro do sistema, que elas não só não vão aceitar a verdade, como ainda vão tentar combatê-la com todas as suas forças. Como se a Matrix não estivesse as aprisionando, fosse elas mesmas. Mas na verdade é uma prisão. Conto com você. Quem puder e quiser participar do sorteio do Astra, eu vou inclusive mostrar aí pra vocês. A gente foi lá na oficina, meus irmãos, o bloco já chegou da retífica, zerado, meus irmãos, já tá sendo forjado agora nesse momento. A gente passou lá na oficina, não vai dar pra ver muita coisa, mas fica aí com a gravação que a gente fez e o link tá aí na descrição do vídeo pra quem quiser adquirir o produto, tá certo, meus irmãos? Família, a gente tá aqui na oficina, vamos ver como é que tá. Opa, e essa BM? É tua? É nada de topo. É bonita demais, né? E aí, novo zerado, a bichona tá zero? Já foi, graças a só pau na bicha, né? Já foi. E aí, guerreiro novo. E aí, Samuel, já soube que tá espirrando, que tá... Opa, estamos aqui fazendo essa elétricazinha desses cortinhos aspirados aqui. E o que tá faltando ali no Astra dos inscritos? Diga aí. No Astra agora tô finalizando isso aqui, que isso faz Tô ligado. tempo que tava na frente aí. É. Tem aí nas filmagens também, a galera viu. Né? É, tem. Se não parar pra finalizar uma, eu peguei essa semana. E é bem complicado, né? Parece os cabelos de uma dona, né? É, mas essa é bem mais simples. Elaborando o chicote aqui direitinho. É uma futexinha também aí? É, uma futexinha. 250. 250. Tem diferença de fiação da 250 para... Tem. Muita? Tem bastante coisa. Tem mais fio. Tem mais fio. Tem. Ele tá ali, né? Tá meio jogadão, família, mas é esse o processo, é lento mesmo, né, Samuel? Tem que ter uma paciênciazinha. Mas tá aqui, ó, tá bonito ainda, né? Samuel tá passando um paninho nele, né? Passou um paninho. Eu logo vi, porque tá cuidando melhor do que eu, porque eu deixo na poeira, viu? Aí tá aí, chegou Luiz. já. Foi? O Vina Blackinho já chegou, dá pra gente ver ele? Tá, mas tá aqui, ó. Tá tudo guardadinho. Ah, então deixa, depois quando tiver daquela posição estratégica a gente filma. Tá na fila desse bloco aqui. Depois, tá, não, depois a gente, porque ele traz, família, aí ele bota tudo ali, e quando ele vai mexer, ó, tá empacotadinho, bonitinho. Tá tudo bonitinho ali. Depois é só, aí tu bota lá no teu negócio, né? Isso. Qual é o nome daquilo? É uma moça, é que tu bota, como é aquilo? Como é que eu posso a bancada dele, né? Cavalete de motor, né? Pronto, ele bota no cavalete, feito esse aqui, mais ou menos, né? E olha o cuidado que ele tem, tá vendo, família? Tudo cobertinho, bonitinho, pra não pegar poeira. Pra não pegar poeira, esse é o cara, hein? Vai cada carro bonito. Isso aqui é uma Chevy, né, Samuel? Turbo também. Turbo também. Essa Chevy desde dezembro tava guardada. Desde você dezembro. Não viu ela. É. Ela fez escape, fez pressurização. É porque é tanto carro que tu guarda em outros balcões, né? Às vezes eu guardo. Ele aluga, as famílias guarda, mas o cliente que assim, manda pra cá. Vou deixar aqui o Instagram dele, vocês sigam lá. Tá em boas mãos, família. Vamos fazer com todo carinho, pra sair bem feito, pro cliente ficar satisfeito. Tá certo. E o Astra, logo mais estamos aí.
Tá ali. Vamos se organizar aí pra esse decorrer da semana aí, eu fechar o motor dele, a parte de força. Deus Vamos quiser. revisar a caixa, a gente já coloca no lugar, já faz hora. Até o câmbio, família, a gente mandou revisar também. Aí o Samuel vai dar uma olhada, ver como é que tá. A embreagem tava boa, a embreagem cerâmica ainda, graças a Deus. Também roda pouco, né? Vocês veem que é 4 carros e eu rodo pouco. Mas já começa a rodar agora, né? Quando tiver A gente vai testar os saídos. Aí com 30 dias, se Deus quiser, a gente faz o sorteio. Aí o ganhador vai ficar a escolha dele. Ou ele pega o prêmio em dinheiro ou o carro, que é o carro. Se for aqui por perto, eu mesmo vou levar, família. Se brincar, eu levo o Samuel comigo. Vamos embora. Eu faço o convite a ele. Show do milhão. Pronto, deixa eu desligar aqui. Pois é isso, família. Link aí na descrição, você comprou pela Hotmart, pode inclusive dividir no cartão. Essa plataforma é uma das mais seguras para você fazer esse tipo de transação. Basta adquirir o audiobook ou o e-book do carro com toda a história dele, tá certo, família? É nóis, abraço e fui. Família, vem aqui, só para finalizar, a gente já tinha finalizado, mas se não vale a pena esperar, ó. Isso aqui é Samuel. Esse garoto aí é o responsável. Caramba. Dando aquele grau que é pro cara se pentear. Se o cara não conseguir se pentear, não tá valendo. Não tá aqui, ó, dando aquele talento. É muito certinho, só é doido, mano. Radiador feito na medida. É louco.